Então vamos para a última parte do nosso 5º módulo, sobre acolhimentos e intervenções em situações de crise, prevenção ao suicídio. Essa parte em especial, como falei no início, apresenta temas um pouco mais sensíveis, porque traz alguns depoimentos de pessoas que sobreviveram a essa condição. Tá? Vou iniciar então retomando o que a gente trouxe no final do último vídeo, que a pessoa que produz essas ideações suicidas, esses planos de desistir da vida, muitas vezes é bem importante que a gente perceba que não é com a própria vida que essa pessoa está querendo terminar. Muitas vezes, tudo que ela quer é aliviar a dor, é se livrar, vamos dizer assim, daquilo que para ela está se colocando como algo da ordem do insuportável. Algo que naquele momento ela não está conseguindo encontrar saídas, ela não está conseguindo ter recursos psíquicos suficientes para fazer o enfrentamento das adversidades da vida. Afinal, como falamos no início, né, a saúde mental não é a ausência de desequilíbrio, mas é encontrarmos ferramentas para poder, de alguma forma, lidar com algum equilíbrio diante dos desafios, das adversidades da vida. Então, essa é uma dica de ouro, assim, para qualquer caso que envolve ideação suicida. A nossa escuta, o nosso acolhimento precisa conceber que essa pessoa, muitas vezes, ela não quer morrer. Ela quer que algo morra, que alguma condição, que alguma situação, que alguma crise que ela esteja vivenciando tenha fim. E na medida em que ela mesma consiga compreender isso, ou que alguém consiga contribuir nessa compreensão em relação ao que ela está vivendo, isso pode fazer toda a diferença na forma de encarar a situação vivida. Trago aqui a psicanalista Maria Homem, trazendo alguns elementos em relação a isso que eu acabo de explanar. Porque tem também um outro tipo de angústia, né, que vem, que não é propriamente aquela que eu falei no início, dessa não conexão com o vivo e com o outro, e que sempre flerta com sair, né, eu não quero mais, para tudo que eu quero descer, eu quero sair, né. Tem um outro tipo que fica normalmente mais no nível da ideação suicida, que é como uma linguagem também, essa ideação, ou às vezes um ato, que é um acting out, como o nome diz, é um ato para fora, para ser visto. Ele entra como linguagem, ele entra como alguém na sua angústia, na sua desolação, dizendo: ei, olha para mim, né? Se você não me ama, eu me mato. É mais ou menos essa a frase, né? Essa a ideia. Eu quero que você, né? Se eu não receber o seu olhar, o seu afeto, o seu amor, o seu cuidado, então eu não vou conseguir viver. Isso está desde, né, aquela passagem ao ato adolescente, que pode se repetir na vida adulta também, aquela pessoa tenta e é mais para dizer algo, é mais como linguagem, mais como, né, agonia, do que aquela que sai. Então pode estar desde aí, desde aquela que diz na narrativa, né? Está no acting out ou está numa ideação suicida que é comunicada e que é dita, olha, ou está quase numa fantasia, né? A realidade aqui está tão difícil que eu vou imaginar um mundo em que eu não exista. Deixa eu me apaziguar com isso, deixa eu me acalmar. Então quando eu podia morrer assim, podia ser assado, eu podia escrever uma carta, eu podia convidar esse e aquele, quem queria no enterro, de que forma seria, deixa eu olhar na internet como é, deixa eu flertar um pouco. É quase como um alimento para o âmbito imaginário da vida, lembra? Real, simbólico, imaginário, ó, como está aqui, RSI, né? A gente tem um Noble Romeano e às vezes a gente infla, tem uma ideação suicida que é a inflação desse imaginário. Eu fico, né, aspas, fantasiando com isso, quase como, né, eu vou escrever no diário, vou fazer desenho, eu vou completar um imaginário diante de um real que
para mim virou frustração, sofrimento, não atendeu a minha fantasia de uma potência, por exemplo. E aí eu falo, bom, como é que eu posso, então, tocar a vida? Mas, para chegar no final da história, você pode tocar a vida, né? Ou você tem a potencialidade de receber a vida, se ampliar o máximo possível dentro dela, gozar dentro dela, no melhor sentido de gozar da vida, né? Para além dos sintomas, para além das primeiras recepções mais ou menos frágeis, mais ou menos acolhedoras, que te e nos foram destinadas. Boa sorte, né? É isso. Ainda que tenhamos na nossa história uma série de elementos difíceis, densos, duros, difíceis de digerir, isso não é um preditor condicional do nosso destino, né? Podemos ressignificar, podemos buscar ferramentas, tratamentos, né, possibilidades de transpor, de rever, de se reposicionar em relação às nossas experiências, podendo criar novas referências mais saudáveis, podendo encontrar saídas mais saudáveis para o nosso mal-estar, para as nossas dores, para as nossas angústias, para os nossos traumas de vida, vamos dizer assim. Então, uma das questões que eu acho super importante, mais uma vez, é ressaltar que a gente conheça os locais em que oferecem ajuda e atendimento para que possamos fazer os devidos encaminhamentos. Diante de uma situação de urgência e de emergência, como já falamos aqui, imediatamente precisamos acionar os serviços vinculados à urgência e emergência, que é o SAMU, ou no âmbito da universidade, a ambulância do CEU, né? Pessoas que estão realmente numa crise intensa de desorganização, de despersonalização, tendo delírios, alucinações, ou de fato já comunicando que vão fazer algo contra si mesmo ou contra alguém, precisamos chamar serviços de urgência e de emergência. Outra questão importante é a rede municipal de saúde mental do município. Temos os Centros de Atendimento Psicossociais, os CAPs, e o Serviço Acolhe Saúde, ambos vinculados à Prefeitura, e são serviços de portas abertas. O que isso quer dizer? Que é um serviço que tem acolhimento diário, que as pessoas podem ir até esses serviços e vão passar pela triagem e vão receber os encaminhamentos de acordo com as particularidades das suas demandas. Além disso, os espaços de acolhimento em saúde mental na universidade, então a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, com os serviços vinculados a ela, de saúde mental, a Coordenadoria de Ações Educacionais, a CAED, com os seus serviços também de saúde mental, a Coordenadoria de Qualidade de Vida do Servidor, vinculada à PROGEP, lembrando que não são atendimentos de urgência e emergência atendidos nessas unidades, são acolhimentos em saúde mental, atendimentos de caráter breve e focal, onde a gente então recebe as demandas dos alunos, faz um trabalho de organizar algumas questões pontuais com ele e auxilia no devido encaminhamento aos serviços mais especializados. Além disso, para todos que puderem investir, né, em psicoterapia e tratamento psiquiátrico, caso necessário, temos também listagem de profissionais que atendem por valor social, vinculados, por exemplo, ao diretório acadêmico do curso de psicologia, ou então, de acordo com os planos de saúde de cada pessoa, né, a busca por profissionais que possam, então, fazer um acompanhamento mais continuado, psicoterápico ou medicamentoso, de acordo com a necessidade da situação. Trago, então, alguns depoimentos de quem passou já por uma situação de ideação, de plano suicida. Eu fico feliz por não ter desistido, sabe?
Ele conseguiu me ver de um jeito que nem eu consigo me ver. É um lugar de segurança, é um lugar de afeto, assim, limitado. Essa presença que ela fez na minha vida, a partir do momento que eu, pra mim, renasci. Não importa o que eu faça, ela vai estar lá pra me acolher. Que é a pessoa que dá atenção, que cuida, que zela, que me ama. Só tenho que agradecer por você ter cedido de você pra ter eu e minha irmã. E hoje a gente ser a gente. Meu Deus. Essa pergunta foi difícil. É uma pergunta difícil mesmo. Eu acho que eu teria... A minha filha tentou suicídio. Às vezes a pessoa liga e você só ouve. Não precisa dizer nada. Você está ali presente, mas tem que estar presente, né? É muito difícil pedir ajuda, mas que é muito importante o diálogo, é muito importante você ter uma rede de apoio, ter com quem contar. Mas você vai ter que passar por esse momento difícil entre você, com força entre você. Mas ninguém tá sozinho. Então, esse é um vídeo bastante denso, bastante sensível, que nos mobiliza muito, porque ele traz o relato de pessoas que já vivenciaram uma crise existencial, um sofrimento psíquico, um adoecimento intenso, ou então de alguém que já viu algum familiar vivenciar situações como essa. Mas eu acho que a importância desse vídeo é de perceber o valor, a dimensão que teve para essas pessoas encontrar um endereçamento para sua dor. Encontrar alguém que as escutasse, encontrar alguém que as acolhesse, alguém que estivesse com ela nessa trajetória, nessa caminhada, nessa busca por se religar à vida, por retomar essa dimensão do desejo pela vida. Vou trazer aqui alguns outros exemplos, todos fictícios, mas muito vinculados a situações reais do cotidiano. Então, exemplo que eu chamo número 1, a situação é a seguinte. Joana, aluna do 5º semestre, começa a dizer frases como: ninguém se importaria se eu sumisse, eu queria desaparecer, estou cansada de tudo, nada mais faz sentido. Então, frases como essa a gente precisa ter cuidado, ter atenção, a gente precisa entender que vem com essas frases alguma súplica, algum pedido de ajuda, alguma sinalização de que a pessoa realmente está num sofrimento exacerbado e talvez com pensamentos de desistência da vida. Nesse momento, como agir então? Acolher sem julgar. A gente precisa evitar dizer, você está exagerando, isso é um drama, não precisa pensar assim. Dessa forma estaríamos deslegitimando aquilo que a pessoa de fato está sentindo. Então, nessas horas é mais importante sinalizarmos algo como: sinto muito que você esteja se sentindo assim, estou aqui disponível para conversar. Né? Não tente consertar ou encontrar soluções ou palavras mágicas de otimismo. Apenas estar ali disponível para essa ajuda, para essa presença, para essa companhia, para essa escuta já é muito. E nessas horas precisamos então ajudar essa pessoa a entender que ela precisa de ajuda, que ela precisa buscar ajuda, de acordo com as possibilidades dela.
né? Então, como já falei antes, a gente precisa conhecer os locais em que a gente pode encaminhar essa pessoa e acompanhá-la, se possível, nessa busca por ajuda, por tratamento, por acompanhamento. Exemplo 2. Um aluno revela diretamente que pensa em tirar a própria vida. Uma situação hipotética. Durante uma conversa com o orientador do trabalho de conclusão de curso, Pedro, de 24 anos, diz: às vezes eu penso em acabar com tudo, não vejo mais sentido em nada. Mais uma vez, talvez em função do vínculo que um aluno tenha com um professor, às vezes um vínculo que um colega de trabalho tenha com outro, frases como essa podem surgir e elas são sinais, são fatores que fazem com que a gente precise tomar algumas medidas, precise intervir. Como o orientador pode agir, então? Primeiramente, levar a sério isso que está sendo dito. Pedro, isso que você está me falando é muito sério, é muito preocupante, eu estou recebendo isso com preocupação. Como eu posso te ajudar? Talvez essa seja uma primeira abordagem, né? Como que a pessoa acha que a gente poderia lhe ajudar nesse processo? Vamos focar então nessa escuta ativa, né? Não minimizar, não buscar soluções rápidas, não ter medo de falar diretamente sobre o assunto. Você está pensando em tirar a própria vida? Muitas vezes precisamos nomear isso. Nós precisamos abrir espaço que a pessoa possa se sentir com confiança, com segurança, para poder compartilhar com alguém que é isso sim que ela está sentindo. Uma vontade, um plano, uma ideação de desistir da vida. Nesses casos, precisamos, com uma certa urgência, realizar o encaminhamento. Se for o caso, acionar um contato de emergência dessa pessoa com o consentimento dela, chamar um familiar para que ele tenha ciência do que está acontecendo e que possa funcionar como uma rede de apoio, como uma rede de suporte nessas situações, né? Lembrei mais uma situação parecida como essa que recebemos na Coordenadoria de Ações Educacionais. Um estudante que começou a faltar aos atendimentos com uma certa regularidade, tanto os atendimentos da psicologia, quanto da psiquiatria, quanto dos grupos, né, em oficinas de saúde mental, nos manda um e-mail dizendo que não está conseguindo sair da cama, que não está conseguindo se alimentar direito, que está pensando em desistir de tudo, que está se sentindo sem forças para a vida. Então, pode vir por um e-mail também esse tipo de pedido de ajuda, né? O que nesse momento fizemos? Nós, enquanto equipe, nos reunimos, entendemos que precisaríamos fazer contato telefônico com esse aluno, ligamos para ele, não tivemos sucesso nessa ligação, mandamos um e-mail, respondemos ao e-mail dele dizendo que recebemos com muita preocupação as questões que ele sinalizou no e-mail e que gostaríamos da presença dele o mais breve possível, ou do contato dele o mais breve possível, para que possamos lhe ajudar nos encaminhamentos devidos. E fizemos contato com um familiar, que era o contato de emergência disponibilizado no SI, né, no sistema da própria instituição, para poder comunicar para a família a nossa preocupação como equipe, que o estudante não estava num momento bem, não estava se apresentando de uma forma saudável, que existia um risco importante que precisava ser considerado e que precisava da presença de um familiar nesse momento para um suporte, para uma rede de apoio, para uma supervisão, para um cuidado, para uma proteção dessa vida, né? Então, um outro exemplo de como a gente pode agir nesses momentos. Um último exemplo, num grupo de WhatsApp da turma, ou de um grupo de WhatsApp, inclusive dos colegas de trabalho, né? Alguém posta algo do tipo: desculpa ser um peso para vocês, vocês vão se livrar de mim em breve, vocês não vão precisar mais ter que lidar comigo. Outras formas de comunicar, de explicitar talvez algo que já esteja como uma ideação suicida. Então é importante a gente perceber essas mensagens, perceber esses sinais, perceber esses avisos e não ignorar, não brincar com a situação, não minimizar a situação, não ridicularizar a situação, né? Ao contrário, demonstrar preocupação, demonstrar disponibilidade de ajuda,
mostrar que a pessoa não precisa vivenciar sozinha, solitariamente, né? Já está vivendo uma situação de desamparo. As pessoas que estão nessa condição, em termos gerais, estão se sentindo desamparadas, estão se sentindo sozinhas, estão se sentindo isoladas, né? Então, mais uma vez, oferecer escuta e fazer os devidos encaminhamentos e acionar alguém da família ou, se for o caso, algum encaminhamento para serviços de urgência e emergência. Finalizo, então, trazendo também algumas considerações quando algum de nós está passando por algum sofrimento psíquico intenso, que a gente possa nos levar a sério também, que a gente possa considerar a nossa dor, o nosso mal-estar, o nosso momento de crise, de desorientação, de desorganização, e que a gente possa buscar recursos, buscar alguém para conversar, buscar compartilhar aquilo que a gente está sentindo com alguém, ultrapassar esse pré-conceito ou essa fantasia de que os outros não vão entender, ou o que os outros vão pensar se eu disser que eu quero desistir, que eu não estou aguentando mais, que está insuportável para mim uma determinada situação, né? Então, a gente precisa transpor essa primeira resistência, esse primeiro obstáculo e buscar apoio, buscar ajuda, buscar criação de laços, de canais de diálogo, de abertura para que as coisas possam ser faladas, conversadas e, a partir disso, né, recursos mais específicos de tratamentos possam operacionalizar. Precisamos desmistificar que pedir ajuda é vergonhoso, que falar sobre o nosso adoecimento mental é da ordem do indesejado. Não, hoje em dia, como já falamos desde o início, tanto a nossa saúde física quanto a nossa saúde mental, elas estão no mesmo patamar de importância, de valoração. E sabemos que podemos contar uns com os outros, que temos espaços disponíveis para acolhimento, que sempre vamos encontrar um professor, um colega, um funcionário, alguém que possa servir como uma figura de apoio, de referência e de cuidado nesse momento. Finalizo, então, sublinhando a importância dos vínculos afetivos e da construção coletiva dessas linhas de cuidado, desses espaços de acolhimento, dessa postura empática, acolhedora, não julgadora que precisamos ter diante da promoção de saúde mental na instituição. Os vínculos protegem e o nosso compromisso é a proteção à vida. Obrigada.